Olá, meus irmãos, irmãs, alunos, aqui no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e nós estamos tratando missiologia. Eu quero que você tenha uma ótima estada com a gente em mais esta aula. E se você não é inscrito ainda, eu quero que você se inscreva no canal, e todas as aulas que você receber, você dê um like, tá bem? E comente também aí, se possível, em cada aula que você receber, tá certo? O curso é gratuito e você vai estudando, no mínimo 12 matérias você poderá estar solicitando um provão e depois o certificado, tá certo? Nós deixaremos aqui no canal Teologia Didática a grade curricular do básico e do médio em teologia, inteiramente grátis. Depois você vai ter um custo mínimo apenas ao solicitar o seu certificado, mas o curso inteiramente grátis. A regra é só você se inscrever e você dar um like em cada aula recebida, tá bem? Vamos dar prosseguimento, vamos falar sobre povos não alcançados. Estamos tratando de missões transculturais, não é? Os povos conhecidos como não alcançados são comunidades ou nações que compreendem desde vilarejos situados normalmente em regiões remotas até países inteiros que não têm o conhecimento sobre Deus. O Deus que nós servimos e, consequentemente, não conhecem a graça, não conhecem a salvação oferecida por Jesus, o Cristo. O termo missões transculturais refere-se a missões realizadas em uma cultura diferente daquela que nós, ou o missionário, pertence. A cultura compreende a costumes, a arte, a moral, a hábitos presentes em uma sociedade. Para cumprir uma missão transcultural, devemos procurar anunciar as boas novas de forma entendível, clara, ajustada, para que os ouvintes possam compreender e crer no Evangelho, crer na palavra pregada. O que requer de nós o estudo da cultura local para compreender e anunciar a Cristo no meio daquela cultura. Nunca devemos criticar ou julgar a cultura de um povo, pois corremos o sério risco de ofendê-los. Já soubemos de casos infelizes, um no qual missionários despreparados foram expulsos do lugar onde estavam porque criticaram a cultura local. Então, foram negativamente mal recebidos porque eles mesmos plantaram uma forma negativa, tá bem? Então, a cultura é algo importante e respeitado por cada povo. Mesmo que aos nossos olhos possa parecer estranho algum comportamento cultural, para os inseridos naquela cultura é algo natural e muitas vezes admirável pelos que estão inseridos na cultura. Por exemplo, para os árabes, não é bem recebido um cumprimento de aperto de mão feito de uma mulher para um homem, algo totalmente comum em nossa cultura. Há um outro exemplo, é a cultura do povo da Índia, onde entrar em uma casa sem retirar os sapatos é uma falta de respeito. Não devemos desprezar uma ferramenta muito importante que temos, que é a internet, onde o missionário poderá preparar-se buscando informações valiosas sobre costumes e o cotidiano do país onde deverá se dirigir para realizar missões. Mas é interessante consultar mais de uma fonte nesse ambiente virtual para confirmar as informações. Também não é de se desprezar o conhecimento que podemos obter através de livros, onde podemos encontrar boas opções de leituras nas livrarias, tanto físicas quanto virtuais hoje, através dos e-books. Além de costumes, deverá ser verificado não somente sobre qual idioma oficial do país, mas também se há alguma língua ou dialeto que é acoplado à língua oficial naquele país. Sendo possível,
o missionário poderá buscar a ajuda de uma agência missionária ou tentar conseguir contato com alguma igreja ou instituição cristã ou com um missionário que já atue naquele país para obter conhecimentos necessários sobre costumes e a cultura local. Vamos tratar um pouco sobre a janela 1040. A janela 1040 é a região mais conhecida e notável de povos não alcançados e foi denominada como janela 1040, região antes conhecida como o Cinturão da Resistência. Esta região se inicia no oeste africano e estende-se até o leste asiático, a partir da linha do Equador do hemisfério norte, entre as linhas paralelas imaginárias 10 e 40 do globo terrestre. A janela 1040 possui um destaque especial dentro do cenário missionário por concentrar grandes quantidades de países que restringem o evangelho e de países que proíbem o evangelho, além de ser a região onde está situada a maior parte dos povos não alcançados do mundo. Na janela 1040 estão localizados os seguintes países não alcançados, que são o Afeganistão, a Albânia, a Arábia Saudita, a Argélia, o Azerbaijão, o Bangladesh, o Banrai, o Benin, o Brunei, o Burkina Faso, o Butão, o Camboja, a China, a Coreia do Norte, o Djibouti, o Egito, os Emirados Árabes, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia, Guiné-Bissau, Iêmen, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Israel, Japão, Jordânia, Cazaquistão, o Kuwait, Laos, o Líbano, a Líbia, a Malásia, as Maldivas, a Mali, o Marrocos, a Mauritânia, Mongólia, Mianmar, Nepal, Nigéria, Omã, Paquistão, Catar, Quirguistão, Saara Ocidental, Senegal, Síria, Somália, Sri Lanka, Quirguistão, Saara Ocidental, Senegal, Sudão, Tadiquistão, Tailândia, Taiwan, Tibete, Tunísia, Turquemenistão, Turquia, Uzbequistão e Vietnã. Existem 3 principais blocos religiosos nesta região, que são islamismo, budismo e hinduísmo. Atuam na janela 1040. Um dos desafios para o missionário que vai para fazer missões na janela 1040 é a possibilidade não pequena de se deparar com religiosos pagãos que estão preparados para combater o cristianismo. Esses religiosos são bem argumentados e muitos estão carregados de ódios contra cristãos. O missionário deve estar preparado com profundo conhecimento bíblico e fortalecimento espiritual para ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo nesses lugares. Outros desafios que podemos destacar é a falta de recursos que grande parte desses países sofrem. Muitos locais com extrema pobreza, falta de médicos, guerras civis que estão em andamento. Os países desta região não somente utilizam um idioma diferente, mas também possuem costumes diferentes. E como já vemos, para qualquer missão transcultural, ou seja, aquela aplicada a uma cultura diferente, existe um especial estudo do conhecimento dos costumes locais, a fim de desempenhar um bom trabalho missionário, sabendo como comportar-se de acordo com tais costumes, para não causar escândalos ou ofender o povo local, para assim poder viver e conviver da melhor maneira possível. Devemos orar pela obra missionária nestes países, onde muitos missionários estão sendo perseguidos e mortos atualmente.
Devemos contribuir enviando recursos financeiros para ajudar o trabalho de quem está lá, na ponta, na guerra. E devemos enviar mais missionários para o campo, que é muito grande nesses lugares, e a minoria querem ir para lá. Então, janela 1040, uma região que necessita urgente de missionários. Países árabes, muitos países da janela 1040 possuem um costume árabe. Os países da cultura árabe estão nas regiões Oriente Médio, África Setentrional e Ásia Ocidental. Esses países possuem em sua maioria população muçulmana. É importante sabermos que nem todo árabe é muçulmano. Ser árabe não significa ser seguidor da fé islâmica, mas a maioria do povo árabe é muçulmano. A cultura árabe teve origem na Península Arábica a partir dos descendentes de Ismael, filho de Abraão, enquanto que Isaac, o outro filho de Abraão, descendeu o povo judeu. Os árabes prezam muito pela privacidade. Muitas casas não possuem janelas ou portas em direção à rua que permitem visualização no seu interior. Essas casas não têm janelas. As famílias possuem grande autoridade patriarcal, onde o marido é responsável pelas tomadas de decisões. Ele também é o responsável por prover todos os recursos financeiros para a família, e as mulheres são responsáveis pelos trabalhos domésticos. É bastante comum a troca de beijos no rosto, caminhada de mãos dadas e abraços entre homens que possuem uma grande e respeitosa amizade. Não é bem visto pelos árabes o beijo em público entre um casal. Inclusive, esta prática é crime em alguns países. Não há toques entre homem e mulher. Quando ocorre a necessidade de um cumprimento entre um homem e uma mulher, este é feito apenas com palavras e sem olhar no rosto. É comum que no lugar de mesas e cadeiras, os árabes se alimentem sentados no chão, apoiados em almofadas. Eles não comem carne de porco e utilizam apenas a mão direita para tocar nos alimentos. Eles consideram a mão esquerda impura. Ao ser convidado para comer, deixar um pouco de comida no prato é sinal de elogio. É um modo de demonstrar que a comida foi muito bem servida e há fartura. Apontar para qualquer coisa utilizando o dedo é visto como falta de educação. Havendo a necessidade de apontar algo, deve-se utilizar a mão inteira e não um dedo. Sobre as vestimentas, apesar dos tradicionais turbantes, túnicas e togas, os homens têm o mínimo de liberdade para usar também roupas ocidentais, como calças jeans, camisetas, e podem ser usadas junto com as vestimentas tradicionais. No caso das mulheres, essas questões são bem diferentes. Variam-se os costumes conforme o país. Vemos o uso desde o hijab, que é o véu usado enrolado na cabeça, com o objetivo de cobrir a cabeça, pescoço e nuca, deixando apenas o rosto descoberto, até o uso da burca, que cobre todo o corpo, restando apenas pequenos orifícios na região dos olhos. Então, nós estamos tratando sobre missões transculturais e falamos aqui sobre a missão nos países 1040, que são os países onde o evangelho dificilmente consegue entrar com tranquilidade, com naturalidade. Entretanto, devem permanecer insistindo em entrar nesses países que foram mencionados aqui nesta aula, tá bem? Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like aí na aula, comente e chame seus amigos para fazer a aula com a gente. Nós estaremos postando todas as matérias da grade curricular básico e médio em teologia, tá bem? Nós estamos com a missiologia, terminando missiologia, já vamos postar a próxima matéria e vamos compilando todas as matérias do básico e do médio
aqui no canal Teologia Didática, onde você pode ter a oportunidade de fazer o seu curso de teologia através das videoaulas de forma gratuita. E no final, você poderá entrar em contato conosco, Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e pedir o provão. Ao pedir o provão, você poderá fazer, tendo nota 7, você poderá estar solicitando para a gente o certificado e também, se quiser, uma credencial. Isso tudo opcional. O curso é gratuito. Se você quiser o certificado, terá um custo bem mínimo, mas vai ter um custo. E a credencial também tem um custo também bem mínimo. Nós vamos certificar e validar o seu curso de teologia para você poder ter uma validação, tá bem, do curso que você fez aqui de forma gratuita, tá certo? Então vamos procurar manter, né, as aulas. Você precisará estar assistindo todinha, não passa aí de 17, 18 minutos cada aula, então é possível você dar uma paradinha, assistir as aulas diariamente e ir compilando o conhecimento, tá certo? Deus te abençoe em Cristo Jesus, até a próxima aula, Shalom Adonai.